Vem comigo montar um planejamento alimentar bem realista, prático, para emagrecer, sem dieta calculada, apenas ajustando o estilo de vida e a alimentação de uma forma estratégica, com conhecimento, porque isso é importante para ter resultado, priorizando a saúde. É isso que a gente vai fazer hoje, focando na melhora da saúde e no emagrecimento do meu esposo. Então, se você quer acompanhar esse projetaço que tá muito incrível, que vai ser muito legal e que vai te ajudar a aplicar na sua vida, vem comigo. Oi, maravilhindas do meu canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. Eu tô muito feliz de começar esse projeto. Não sei se vocês já viram o vídeo anterior, mas se você não viu, vai lá ver o primeiro vídeo pra você entender o que a gente tá fazendo nesses dias. Mas o nosso intuito é ajustar o estilo de vida do meu esposo para que ele tenha um estilo de vida mais estratégico para ter resultados estéticos. Porque ele já tem um estilo de vida saudável, mas ele teve muitas decaídas com excesso de exceção, por causa do estresse, por causa da rotina, às vezes querer comer uma porcariazinha naquele dia que tava se sentindo que tava mais cansado. Aí ele acabou tendo mais momentos de exceção e ele acabou ficando aquele falso magro, sabe? Não sei se você é ou se você já esteve nessa situação. Então ele não engordou muito porque ele tem um estilo de vida saudável, ele acaba comendo alimentos mais saudáveis, mais reduzidos em calorias, mas ele não estava usando a alimentação saudável de forma estratégica para ter resultados, até porque ele não estava querendo até então. Mas agora, como o objetivo dele é melhorar a composição corporal, ganhar mais massa, porque ele também perdeu nesse tempo, ajustar essa questão de definição do corpo, ter mais resultados estéticos, então a gente vai priorizar cuidar da saúde dele, porque ele tem algumas questões também de saúde, que eu comentei no vídeo anterior. E também vamos focar na alimentação, ajustando a alimentação sem contar as calorias. Então a gente não vai fazer contagem de calorias nesse primeiro momento. Eu até mencionei pra vocês que nesses primeiros 3 meses a gente quer focar ali em ajustar toda a rotina e estilo de vida dele. E é isso que a gente vai fazer. Porque o meu intuito aqui é mostrar pra vocês que com autonomia, com conhecimento, quando a gente tem conhecimento da composição dos alimentos, a gente consegue ajustar a nossa alimentação sem ficar calculando caloria, né? Baixando aplicativo para calcular caloria e tudo mais. É claro que isso é possível e isso também pode ajudar quem já tem um estilo de vida saudável que é algum objetivo muito específico. A pessoa já tá bem magra e às vezes ela quer dar uma refinada no corpo dela. E aí ela vai e faz aquele projeto por alguns meses. O nosso intuito é ensinar vocês, o meu intuito é ensinar vocês a ter um emagrecimento duradouro. Então eu quero que vocês entendam que para vocês terem um emagrecimento e permanecerem magras, com resultados, com uma mudança significativa no corpo, vocês precisam ajustar o estilo de vida com conhecimento. Por quê? Se você simplesmente tentar fazer uma dieta, seguir a dieta de uma Nutri, ou fazer alguma estratégia que você viu na internet, que alguém fez, e você não conseguir sustentar isso para sempre, a longo prazo, você vai engordar novamente. Então, o nosso intuito aqui é que você entenda que dieta pode ser legal para quem já tem um estilo de vida saudável e quer, em algum momento, fazer alguma coisa mais específica e calculada, mas dieta não é para todo mundo. Talvez você seja a pessoa que nunca conseguiu resultado duradouro porque ficou tentando fazer dieta. E se você já tá aqui no meu canal por um tempo, você já sabe que eu sou a pessoa que não faz dieta, não fico seguindo dietas. Eu sei o que eu estou fazendo, a composição das minhas refeições. Muitas vezes eu ajusto quantidades sem ficar calculando dieta, mas sabendo quanto eu tô comendo de proteína, sabendo quanto que eu tô comendo, às vezes no meu dia, fracionando, porque isso é intencional para que eu tenha resultado. Então vocês vão entender que é possível que você tenha conhecimento, aplique no seu dia a dia esse conhecimento, sem ficar na neura, sem ficar louco ou louca da caloria, sem ficar calculando as coisas que você come. Ah, eu vou comer isso porque isso tem tanto de caloria, não vou comer isso porque isso não tem caloria. Porque vocês sabem que eu ensino vocês aqui no canal a importância que tem a qualidade da alimentação. E quanto mais de qualidade for a tua alimentação, que é o que a gente vai fazer hoje nessa alimentação do meu esposo, mais a gente tem uma alimentação baixa em caloria, que vai ajudar no emagrecimento, mas não só isso, que vai dar os nutrientes pra gente ter um corpo funcional. Porque a gente também não quer pensar apenas em caloria. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal muito interessante, que eu falo que caloria não é tudo, né? Então, não é só comer coisas baixas em caloria pra emagrecer.
né? Se fosse assim todo mundo, muitas pessoas que fazem isso estariam magras. E não é, a gente sabe que não é isso. Porque não adianta a gente ficar comendo alimentos diets light, cheios de aditivos químicos, pobres nutricionalmente, porque isso daí também é ruim pro nosso corpo. Então, o nosso intuito aqui é que você aprenda a construir uma alimentação saudável de verdade, com estratégia para ter resultado no teu corpo de forma duradoura. Porque não adianta a gente tentar fazer um projeto por 3 meses e daqui a um tempo ele voltar a perder massa, que foi o que aconteceu com ele, a comer muitas exceções e a ter um estilo de vida bagunçado e conturbado. Então, o nosso intuito total é ajustar de forma intencional e estratégica várias coisas nos pilares de saúde, que se você não lembra, é alimentação saudável, hidratação, sono de qualidade, cuidar da nossa saúde mental e, claro, o exercício físico. Então, a gente precisa cuidar desses pilares para que a gente tenha resultado tanto na nossa saúde quanto no nosso corpo. Então, sem mais delongas, porque eu falei demais, vamos lá. Então, acompanhem aqui comigo o que eu pensei nesse primeiro momento. Então, eu pensei em uma alimentação limpa. O que seria isso? Uma alimentação com mais comida de verdade. Aquilo que vem da natureza, as frutas, os vegetais, as proteínas saudáveis, os grãos integrais, comida de verdade, tá? Então, isso é ter uma alimentação limpa, sem um monte de ultraprocessado, coiseiras e tudo mais. Isso significa que a gente está pensando em alimentos de qualidade. Então, alimentação limpa, alimentos de qualidade, que vão fornecer, como eu falei, nutrientes que a gente precisa para ajudar na saúde dele, no estômago dele, que eu mencionei lá no primeiro vídeo, que a gente vai cuidar por causa da gastrite, que vai ajudar ele a ter um corpo mais funcional, fazendo todo o processo de detoxificação hepática e tendo um corpo que, de fato, responde, o metabolismo responde a esse processo de emagrecimento. Então, a gente também vai priorizar nesse momento uma alimentação que traga saciedade e, por isso, a gente vai ter refeições completas, todas com fontes de proteína. Então, a gente vai ter 4 refeições no dia. Você até pode ter mais, se fizer sentido para você, mas vão ser refeições completas. Então, a gente vai ter ali um café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Se você, por exemplo, quisesse colocar um lanche da manhã ou uma ceia, porque você janta cedo e quer ter uma ceia mais leve, alguma coisa mais leve à noite, você também poderia pensar sobre isso. No caso do meu esposo, ele fica bem com 4 refeições no dia. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, fazer 4. Se a gente vê que ele precisa de mais, a gente faz ali um lanche da manhã ou ali uma ceia também para ajudar ele nesse processo. Outra coisa importante que a gente vai ajustar aqui é a água, a hidratação. Então, eu coloquei também aqui o cálculo da água. Então, a gente colocou ali 40 ml por quilo de peso para ele tomar por dia. Então, a gente tá trabalhando esse aumento aos pouquinhos, porque ele tava conseguindo bater ali 35 ml por quilo de peso. Como ele tá treinando, a gente foi ali para 40 ml por quilo de peso. E é importante que ele se mantenha hidratado para ele também ter saciedade, porque ele pode confundir sede com fome. E isso vai atrapalhar. E quando a gente pensa no emagrecimento, a gente precisa pensar em toda a composição da alimentação, mesmo que a gente não esteja fazendo cálculo, não esteja fazendo uma dieta específica, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para que a gente consiga se manter e tenha resultados no ganho de massa, no emagrecimento saudável, porque tem muita gente que às vezes faz restrições absurdas e perde massa muscular. E pra quem me conhece aqui no canal já sabe, perder massa muscular é dar um tiro no pé, porque atrapalha o teu metabolismo. Então, por isso que eu coloquei a quantidade de água que vocês estão vendo aí. E eu coloquei uma refeição de exceção na semana. Então, ele vai escolher um dia que ele quiser da semana. Se ele, por exemplo, tiver um aniversário, a gente tiver um aniversário pra ir, aí ele vai deixar pra comer a exceção dele no aniversário, uma pizza, um hambúrguer, enfim, o que ele tiver ali naquela semana, o que a gente tiver na semana. Então a gente vai deixar uma refeição de exceção por semana, ou seja, é pra ele ter uma alimentação saudável a maior parte do tempo, porque assim a gente vai ter uma alimentação mais limpa e menos calórica. Então acompanha aí comigo, logo pela manhã, em jejum ainda, depois de ele escovar os dentes, raspar a língua e tudo mais, com todo cuidado, ele vai tomar um copão de água em jejum. E aí a gente vai fazer ou um shotzinho ou um chá. O nosso shot a gente tá fazendo com própolis, porque a gente tá intencionalmente tratando a saúde intestinal dele, ajudando nesse processo de desbiose intestinal mesmo que ele tem. Ele tem uma predominância fúngica ali, então a gente vai acrescentar o própolis. Se você quiser, você pode acrescentar um chazinho pela manhã. Nesse frio aí também é muito gostoso e você vai estar acrescentando compostos bioativos, antioxidantes na sua manhã.
Isso é muito interessante, tá? Isso também vai ajudar seu corpo a ser um corpo mais funcional e a neutralizar os radicais livres, que é muito importante. A gente já vai treinar nesse momento. Então, o meu esposo, ele tá treinando em jejum, ele tá se sentindo bem. Lembrando que ele usa a energia do jantar pra treinar. Então, ele tá indo treinar em jejum, tá se sentindo bem. Então, a gente vai fazer o café da manhã dele no pós-treino. E aí, eu coloquei várias opções legais pra ele conseguir variar e não ficar preso sempre na mesma coisa. Olhem que eu coloquei opções que são gostosas, são receitinhas mais práticas, mas que também vão ter fibras para ajudar na saciedade. Por exemplo, ali, né, todas as que eu coloquei farelo de aveia, que vai ajudar nessa saciedade. Eu coloquei ovos, que é a nossa fonte proteica. Eu coloquei ali no iogurte natural, vai ter a chia. Então, ele vai poder variar entre essas opções que tem aqui, de acordo com a vontade que ele tiver no dia. Se ele tá com vontade de comer mais doce, se ele tá com vontade de comer mais salgado. Ele é muito do ovo. Só que se deixar, ele come ovo todo santo dia e ele faz a mesma refeição todo santo dia, ovo e banana. Se deixar, ele come só isso. Então, pra gente poder variar, eu coloquei algumas opções diferentes, pensando em coisas que ele gosta, que fazem sentido pra nossa realidade, que a gente já faz em casa, que a gente já tem o hábito. Inclusive, eu coloquei ali o avocado toast, que é com um pãozinho de fermentação natural. E aí, a gente faz a pastinha de abacate e coloca os ovos, né? Ele come ovo mexido junto. Então vai ter essa opção também, porque é uma opção que ele gosta de comer junto comigo no final de semana. Mas eu também coloquei opções para que a gente consiga, ao longo da semana, ter uma quantidade ali boa de proteína. Por exemplo, ao invés de colocar um ovo no café da manhã, a gente tem 2 a 3 ovos. E aí, quando ele for comer mais, eu sugeri de a gente colocar só a clara, para também reduzir ali muita gordura na alimentação dele, né, que tem ali na gema. Então, geralmente as receitinhas estão mais fixas, mas o intuito é que a gente tenha fonte de proteína em todas as refeições nesse começo, em quantidades ok, porque a gente tá pensando realmente em, assim, com conhecimento, colocar essas estratégias em prática. Então, não vai ser um ovo, vai ser 2, porque eu vou ter ali pelo menos 12 gramas de proteína, né? Se for 3, eu vou ter um pouco mais de gordura, mas eu vou ter uma quantidade boa de proteína. Ou, quem sabe, colocar uma quantidade de ovo e suplementar com suplemento. Então, essas receitinhas aqui, elas são boas porque elas já são prontas. Então, você não precisa ficar pensando muito nisso. Você já tem ali uma quantidade e você faz ali a quantidade. Então, eu já pensei também para ajudar ele nesse primeiro momento. Então, a gente só tá ajustando mesmo a alimentação dele, né? A gente não vai ficar restringindo frutas nem nada. O que eu penso aqui é a gente ter porções de frutas no café da manhã e no lanche da tarde. Então, pensando sempre em frutas coloridas, a gente vai ter frutas como a banana, mas elas vão estar nos preparos base. Então, na panquequinha de banana, no bolinho de banana, vai estar nesses preparos. E a gente vai acrescentar frutas coloridas junto pra ter mais valor nutricional. Então, sempre que possível, as frutas que tiverem aqui em casa coloridas vai estar na alimentação dele. E aí, eu penso em várias frutas. Pode ser melão, melancia, morango, kiwi, uva, manga, mexerica, que ele ama mexerica. Então, as frutas coloridas e as que estiverem em casa também. Então, pensando nisso. Claro que tem frutas que têm uma densidade calórica menor e tem frutas que têm uma densidade calórica maior. Mas como eu falei pra vocês, a gente tá pensando nesse momento na qualidade da alimentação e não vai ser a fruta que vai engordar ele. Tá? Não vai ser a fruta que vai te engordar. Por favor, tem muita gente que acha que comer fruta vai te engordar. Eu tenho certeza que se você tá engordando, não é pelas suas frutas. É por outras coisas que você tá excedendo e você não tá percebendo e você tá achando que a culpa é da fruta, que a culpa é do carboidrato. E muitas vezes não é, porque o carboidrato saudável, quando você tem uma alimentação equilibrada, com conhecimento, você não vai exceder ele. Porque você tá construindo ali todo um processo de quantidades boas pra ter saciedade e tudo mais. Então, se você tá engordando comendo saudável, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Se você quiser que eu te ajude a descobrir, me fala aqui o que tá acontecendo, que eu te ajudo. O almoço, dentro da nossa realidade também, vegetais coloridos, metade do prato de vegetais, 1/4 de proteína e 1/4 de carboidrato saudável. Então, a gente vai pensar ali em variar o arroz, pra gente não ficar só preso no arroz. Eu também quero incluir tubérculos na alimentação dele, pensando na saúde intestinal, pensando em variar mesmo essa alimentação. Então, você pode, dentro da tua realidade, pensar nisso também. Pensando que a gente vai ter uma composição muito saudável, que vai trazer bastante saciedade também para essa alimentação. Então, essas ideias que eu vou mostrar nessas fotos são ideias bem saudáveis e boas para almoço e jantar.
No caso, a gente varia bastante o jantar. Então, no jantar, eu pensei também em colocar a opção como caldinho de mandioca com carne, caldinhos de vegetais com carne, sempre com fonte proteica, tá? Então, a gente vai colocar ali, pensando sempre em carnes mais magras. Então, no nosso caso, a gente tem o hábito de comer bastante frango, então isso facilita. Então, a gente vai pensar ali nas carnes mais magras, como frango, como peixe. Carnes vermelhas, se você for comer, sempre mais magras. Quando a gente for comer, também o intuito vai ser carnes mais magras para não ter muita gordura, porque tem carne que tem muita gordura e isso vai aumentar muito a caloria ali da refeição. Isso não vai ser impactante se você come menos frequência carnes mais gordas, tá? O problema é se você só come carne gorda, só come alimentos ricos em gorduras, com muita óleo no preparo, com muita gordura no preparo. Isso vai impactar daí tua alimentação. Mas você tem que pensar que se você tá fazendo uma alimentação mais saudável, o intuito é que você tenha menos gordura na alimentação, tenha gorduras mais saudáveis e em menor quantidade. Tem alimentos mais limpinhos na hora de preparar também, sem fritura, sem essas coisas aradas toda. Então, almoço e jantar também coloquei algumas opções pra gente variar. Coisas que ele gosta e que ele tá afim de comer naquele momento, pra não se tornar uma alimentação chata. Então, a alimentação dele precisa ser uma alimentação gostosa e prazerosa. A gente colocou aqui quantidades que tragam um bom aporte proteico, para que ele tenha esse aporte proteico tanto para o ganho de massa quanto para a saúde dele mesmo. Que tragam quantidades boas ali de fibras para ele ter saciedade. Então, eu pensei em chia, pensei em farelo de aveia, vegetais, frutas. Então, eu vou deixar esse materialzinho aqui para vocês terem como base, tá? Se vocês quiserem baixar esse materialzinho, eu vou deixar pra você ter um parâmetro. Mas lembra, você precisa pensar sempre na sua realidade, você precisa pensar o que você, no seu contexto, pode fazer. Então, pegue isso como base, mas pense no que você gosta de comer, no que você acha que funciona pra você. Porque não adianta você se comparar com a nossa realidade. E aí eu vou deixar um materialzinho desse em branco pra você fazer o teu, tá? Eu vou deixar essa sugestão e um em branco pra você fazer o seu. E aí te ajuda a você pensar no seu café da manhã, no seu lanche. Você pode colocar 2 opções pra você variar ao longo da semana, 3 opções, de acordo com aquilo que você quiser pra você variar. Então, no caso aqui do meu esposo, eu coloquei várias opções, porque justamente eu sei que vai ser bom pra ele variar mais a alimentação dele. E eu quero pensar em variar a nutrição dele. Eu prefiro que ele tenha mais opções. E num dia que ele não esteja com vontade de comer uma coisa, ele coma uma coisa saudável, do que ele queira, por exemplo, comer um doce e descontar numa coisa ruim, numa porcaria. Então tem opções de doces saudáveis que tem um gosto doce, que vão ajudar ele nesse processo também, que vão trazer saciedade também. Então eu vou deixar aqui pra vocês terem essa noção. Mas vocês podem ver que é comida de verdade. Não tem segredo aqui. É coisa saudável, comida de verdade. O que vai fazer ser gostoso ou não é a forma como você prepara, é a forma como você consegue trazer pra sua realidade. Então, tempere com temperinhos naturais gostosos, saudáveis. Vai ajudar muito a agregar compostos bioativos e gosto pra tua comida. Teste coisas. Testa uma receitinha, testa outra, vê o que funciona. Se você tem muita dificuldade, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu e-book pra você baixar e ter opções de receitinhas saudáveis, porque assim você consegue ter opções pro café da manhã, pro lanche da tarde e te ajudar no dia a dia de forma prática. Mas olhem que coisa mais linda essas opções que eu coloquei pra ele comer. São opções práticas, simples de fazer e gostosas para ter uma alimentação mais saudável. Então é possível sim ter uma alimentação saudável e gostosa. E é isso que a gente vai fazer com ele na prática. E nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho do treino dele, de como tá sendo essa mudança aí de ajuste do sono, dos exercícios, como tá sendo pra ele. Então fica por dentro de tudo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e acompanhar essa trajetória, essa mudança comigo. Curte esse vídeo pra ajudar a mandar pra outras pessoas também a colocar em prática um estilo de vida saudável e a conseguir ter resultados no corpo e na saúde duradouros. Ah, uma coisa bem importante que eu esqueci de falar é que a gente vai incluir chás ao longo do dia, tá? Então, os chazinhos da manhã, quando a gente não faz, a gente faz durante o dia também. Porque eu quero incluir ali, pensando na saúde do estômago dele. Num próximo vídeo, eu trago pra vocês suplementos que a gente vai incluir, que não são obrigatórios, mas que vão ser a cereja do bolo. E algumas estratégias, como chás, shots, o porquê de cada coisa, de forma mais específica pra vocês irem entendendo um pouco mais. Quando usar um chazinho pro estômago, qual usar, o que pode melhorar a gastrite, tá bom?
Então a gente vai falar um pouco de fitoterapia aí num próximo vídeo. Só um comentário rapidinho, é importante falar que ele não vai ficar preso a essas ideias que eu tô colocando aqui, mas são ideias para ele já ter opções prontas e fáceis para ele fazer no dia a dia, e não acabar comendo outras porcarias, outras coisas que surgem aí, que aparecem. Mas ele pode, dentro daquilo que é a autonomia dele, construir uma alimentação saudável que tenha fonte de proteínas, que tenha boas quantidades ali de fibras, que tenha carboidratos bons e que vão dar saciedade para ele. Então, como ele já tem esse conhecimento, ele também vai poder aplicar isso se ele quiser. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até mais. Tchau.